E aí, meus queridos amigos cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curtindo Cinema Adoidado. Pessoal, recentemente eu fiz uma enquete no Instagram e na página do Facebook do Curtindo Cinema e vocês votaram e hoje eu vou falar sobre remakes. Essas refilmagens que tanto dividem a opinião do público. Enquanto os conservadores eles preferem as obras originais e não abrem mão, outro tipo de público também preferem essas novas atualizações que eles fazem nas histórias, achando que com certeza essas novas adaptações ficam bem melhores. Bom, eu não vou conseguir falar sobre todos os remakes já feitos, até porque ficaria um vídeo muito longo. Então eu separei alguns remakes bem famosos e eu vou dar minha opinião para vocês. E no final do vídeo eu gostaria que vocês comentassem também, dando a opinião de vocês. Então, pessoal, continuem assistindo o vídeo, que logo depois da vinheta eu volto para falar para vocês um pouquinho sobre cada um desses remakes. Galera, a década de 2000 foi a década que mais tiveram remakes. A impressão que dá é que os produtores, os roteiristas, eles estavam sem ideias ali naquela época e acabaram recriando coisas que já existiam. Então nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre cada um desses remakes e também vou trazer breves curiosidades sobre cada um deles. E para começar o vídeo, eu vou falar sobre um remake de uma franquia que eu particularmente gosto muito, sou muito fã, que é Sexta-feira 13. O remake ele foi lançado no ano de 2009, e ele foi um grande sucesso de bilheteria. O original ele foi lançado no ano de 1980 e ele contava a história de um grupo de jovens monitores que estavam reabrindo um acampamento chamado Crystal Lake, que estava fechado há vários anos devido a diversos acontecimentos estranhos. Então, logo que eles se instalam no local, eles começam a ser assassinados um por um. O filme Sexta-feira 13 ele deu origem a um dos maiores vilões dos filmes de terror, que é o Jason Voorhees. O filme original ele acaba tendo mais suspense do que terror, ele conta com um ótimo elenco, incluindo o Kevin Bacon, ainda novinho na época, iniciante, que depois veio a se consagrar ao longo dos anos. O filme conta com um bom desenvolvimento também dos personagens, uma trilha instrumental excelente. Esse filme ele foi o primeiro de 11 filmes, mas com certeza ele sempre será o melhor da franquia. Já o remake ele conta a história um pouquinho diferente. Ele conta a história de um grupo de jovens que decide passar um final de semana ali, na casa de um deles, e de repente eles também começam a ser vítimas do assassino Jason. Os pontos altos do filme com certeza são: o Jason nesse filme ele está muito mais dinâmico, muito mais forte, muito mais perigoso, inclusive ele até corre em diversas cenas. E conta também com a presença de Jared Padalecki, o ator que ficou imortalizado pelo seriado Sobrenatural. Já os pontos baixos são as várias cenas de nudez explícita, totalmente desnecessárias, o mau desenvolvimento dos personagens, é aquele típico elenco que está no filme só para morrer. E também teve uma cena que me desagradou muito, porque ela foge totalmente de tudo aquilo que a gente já tinha visto na franquia, e sinceramente não colou nem um pouco, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui para vocês, eu vou deixar para vocês assistirem e conferirem. Então, para mim, que eu sou um grande fã da franquia, o filme ele acabou me decepcionando bastante, porque quando eu fiquei sabendo que ia ser lançado um remake de Sexta-feira 13, os meus olhos brilharam e eu fiquei com muitas expectativas. Mas no final das contas acabou sendo um remake só mediano. E seguindo essa linha então, Assassinos Famosos, um outro remake feito no ano de 2010 foi A Hora do Pesadelo. O filme original ele foi lançado no ano de 1984 e ele conta com a ótima direção do saudoso Wes Craven, que também viria a dirigir anos mais tarde a franquia Pânico. O filme é sobre um grupo de jovens que de repente eles começam a ser perseguidos em seus sonhos por um estranho homem todo queimado que usava um chapéu marrom escuro, um suéter verde e vermelho e que na mão ele tinha uma espécie de luva que ele mesmo fez, que nos dedos tinha lâminas afiadas. Esse monstro ele começava a perseguir os adolescentes no sonho e se ele conseguia matar eles, eles também acabavam morrendo na vida real. O filme também ele deu origem a um dos maiores vilões da história do cinema do horror, que é o Fred Krueger, interpretado pelo ator Robert Englund em todos os filmes da franquia. O filme até hoje ele conta com 7 sequências, porém, claro,
o melhor de todos eles é o original. No original, nós também temos no elenco Johnny Depp, logo no início de carreira, bem novinho também, que inclusive tem uma das melhores cenas de toda a franquia. O filme foi bem criativo porque ele foi o pioneiro em trazer um vilão que não pertencia ao mundo real, ou seja, ele só atacava nos sonhos. Então, para resolver o problema, bastava você ficar sem dormir, porque se você acabava cochilando por pelo menos 5 segundos que fosse, esse monstro já aparecia e te matava. O filme também conta com um suspense muito bom, efeitos especiais que foram ótimos para a época e uma trilha instrumental também muito assustadora. Já o remake, pessoal, ele foi bem fiel ao original, inclusive repetindo várias cenas do original. No remake também não tem mais aquele humor negro que teve em todos os outros filmes da franquia, porque o personagem ele acaba matando os adolescentes usando uma espécie de sarcasmo. E isso já não teve mais no remake. O remake teve uma pegada bem mais séria. A maquiagem usada também para caracterizar o Freddy Krueger, na minha opinião, ficou muito mais assustadora. O personagem também foi muito bem desenvolvido. Inclusive, no remake já conta a história, de por que ele acabou se tornando esse monstro que habita o sonho, desses jovens. Então isso eu achei sensacional. Os efeitos especiais também ficaram muito bons. Porém, o remake também ele acaba pecando em algumas partes, como um elenco totalmente sem carisma, porque se no original a gente já tinha uma simpatia muito grande por todos os personagens, nesse filme isso não acontece. E o desfecho também da história acabou sendo rápido demais, deixando muito a desejar. Mas ainda assim, eu considero A Hora do Pesadelo de 2010 um remake muito bom, com certeza ele vale a pena ser visto. Depois, um outro remake, que foi lançado no ano de 2013, foi de Carrie, a Estranha. O filme original ele foi lançado no ano de 1976 e ele foi baseado em um conto do Stephen King. No elenco, nós temos John Travolta, também bem novinho e antes de Os Embalos de Sábado à Noite, que foi o filme que consagrou ele como ator. E também temos Sissy Spacek, que inclusive foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse filme. O filme conta a história de uma jovem que ela tem poderes telecinéticos, ela consegue mover objetos e ela acaba sendo alvo de bullying das amigas na escola e também ela acaba sofrendo uma pressão muito grande por parte da mãe, que é uma fanática religiosa. Então, no dia da formatura, quando ela está sendo nomeada como rainha do baile por conta de uma armação que fizeram com ela, eles acabam jogando sangue de porco nela. E aí então ela inicia uma vingança bem sangrenta contra todos aqueles que a humilharam. O filme original, na minha opinião, ele é uma das melhores adaptações do Stephen King. Ele conta com um roteiro muito bem estruturado, ótimas atuações, todo mundo no elenco está muito bem. E o desfecho final também é ótimo. A cena do baile, onde acontece a vingança dela, são cenas inesquecíveis, com certeza. Já o remake, com certeza ele foi bem decepcionante, porque apesar dele seguir a mesma história do filme original, ele conta com atuações extremamente ruins. A atriz principal, a Chloe Grace Moretz, que faz a Carrie, ela é bem forçada, ela não convenceu como personagem, ela na verdade ela tá bem longe até de ser considerada uma personagem esquisita. Ela tá mais para ser uma das patricinhas que acabam aplicando bullying nela. O filme também é repleto de personagens chatos, nem a Julianne Moore acabou salvando essa bomba. No filme, ela interpreta a mãe da Carrie, e apesar que ela faz um esforço muito grande para atuar bem, nesse papel que deram para ela, realmente não teve como ela entregar uma boa interpretação. O filme ele é horrível. Os efeitos especiais também são puro CGI. Infelizmente, esse é um remake que eu não recomendo. Em 2015 também foi lançado o remake de um dos maiores filmes de terror da história do cinema, que foi Poltergeist, o Fenômeno. O filme original ele foi lançado no ano de 1982 e ele é um dos meus filmes de terror favoritos. Ele foi dirigido pelo Tobe Hooper, que também foi responsável por dirigir o clássico Massacre da Serra Elétrica de 74. O filme original ele conta a história de uma família americana que de repente começa a ser vítima de estranhos fenômenos sobrenaturais na sua casa, como objetos se movendo e coisas do tipo. Então, achando que está tudo bem, eles acabam ignorando esses eventos, até que a filha deles, caçula, interpretada pela atriz Heather O'Rourke, que é a Carol Lane no filme, ela acaba sendo sequestrada por essas criaturas para dentro da televisão.
O original, com certeza, ele é um clássico do terror. Ele conta com cenas inesquecíveis, incluindo as partes finais do filme, onde a gente descobre o real motivo pelo qual aquilo tudo está acontecendo. O filme também traz na produção Steven Spielberg, né, conhecidíssimo pelo filme Jurassic Park. E o roteiro também ele é bastante inovador e super convincente. Já o remake, para decepção dos fãs, foi extremamente dispensável. Ele também segue a história do original, trazendo uma família que se muda para uma casa, onde também começam a acontecer alguns eventos sobrenaturais, até que a filha deles, caçula, acaba sendo levada para dentro do televisor. Também teve uma troca muito grande na personalidade dos personagens, que eu particularmente odiei. E o filme também acaba tendo um desfecho muito rápido, mal concluído, que também deixou muito a desejar. O único ponto alto desse remake acabam sendo os efeitos especiais, que acabam convencendo bastante. Mas, no geral, também, na minha opinião, como fã de Poltergeist, esse remake ele é totalmente descartável e não vale a pena ser visto. E agora também eu quero trazer algumas curiosidades para vocês acerca do filme original. O original ele conta com duas sequências, Poltergeist 2 e Poltergeist 3, capítulo final, todos com a mesma atriz, a Heather O'Rourke. O filme original ele é marcado por estranhos acontecimentos que ocorreram durante as filmagens e também depois que as filmagens foram encerradas. Alguns dos acontecimentos bizarros sobre o primeiro filme é que a atriz Dominique Dunne, que interpreta a filha mais velha do casal, ela acabou sendo assassinada brutalmente pelo namorado logo após o final das filmagens. A atriz Jobeth Williams, que interpreta a mãe, ela também contou na época que sempre quando ela ia para as filmagens, ela saía de casa, estava tudo normal, e quando ela voltava, os quadros estavam todos tortos. Ela arrumava os quadros na parede e ia de novo para o set, gravava, e quando ela voltava, os quadros estavam todos tortos de novo. Ela falou assim que isso aconteceu durante todas as filmagens e que só acabou quando o filme foi concluído. E outra triste e sinistra curiosidade também é que a atriz principal, que faz a garotinha que é sequestrada para dentro do televisor, ela acabou morrendo antes da conclusão das filmagens do terceiro filme. Ela acabou morrendo prematuramente aos 12 anos de idade. Então, todas essas histórias acabam deixando o filme muito mais assustador e sinistro do que ele já é. Um outro remake que também com certeza merece destaque foi o de Halloween, lançado em 2007. O filme original ele foi lançado no ano de 1978 e foi dirigido pelo John Carpenter, que também é um outro diretor bastante conhecido no meio dos filmes de terror. O original contava a história de um garotinho chamado Michael Myers, que na noite de Halloween, aos 6 anos de idade, ele acabou matando a irmã mais velha a facadas. Ele é levado para uma instituição mental e fica sob os cuidados do Dr. Loomis durante vários anos. 15 anos depois, na véspera do Dia das Bruxas, ele acaba escapando desse manicômio que ele ficou esses anos todos e regressa na cidadezinha chamada Haddonfield e acaba dando início ali a novos assassinatos. O filme original ele é referência para vários outros filmes slashes que surgiram ao longo dos anos, inclusive Sexta-feira 13. O filme traz no elenco também a Jamie Lee Curtis, que também é uma grande atriz, muito conhecida hoje. Foi um dos primeiros filmes dela, ela tinha 20 anos na época. O ponto alto do filme é o suspense crescente ao longo do filme. A trilha sonora também ajuda muito bem. E apesar do roteiro do filme também ser um pouquinho parado, as coisas demoram a acontecer, o desenvolvimento dos personagens é muito bom. E os 40 minutos finais do filme com certeza são de tirar o fôlego. O filme ele é bastante conhecido pela franquia um pouco bagunçada, das suas linhas temporais não coincidirem muito bem, não casarem bem, então ele acaba sendo conhecido e às vezes até criticado por esses motivos. O remake ele focou mais em desenvolver a história do personagem principal, Michael Myers, conta como foi a sua infância, todos os abusos, os traumas que ele sofreu até que ele veio a se tornar esse grande assassino. O ponto alto do filme é que traz um novo Michael Myers, muito mais forte, muito mais brutal. As cenas finais também não deveram nada para o original, ficaram muito boas, inclusive as cenas de perseguição ali ficaram ótimas. Mas, por outro lado, o filme acaba não tendo aquele suspense ótimo que o original teve e também conta com um elenco bem ruim e sem carisma. Então, na minha opinião, Halloween, o início, acaba sendo um remake apenas mediano.
Um outro clássico que acabou ganhando o remake no ano de 2011 foi A Hora do Espanto. O original, lançado no ano de 1985, ele foi dirigido por Tom Holland, que viria também a dirigir anos mais tarde o filme Brinquedo Assassino, que é outro clássico. O filme conta a história de um garoto que ele descobre que o vizinho que acabou de se mudar para o lado da casa dele é um vampiro que está fazendo vítimas ali na cidade. Então ele fica apavorado e acaba recorrendo à ajuda de um veterano apresentador de programas de terror na televisão, o Peter Vincent, que é o único que acredita no garoto e que sabe de algumas coisas que podem destruir de uma vez por todas esse poderoso vampiro. O filme ele conta com excelentes efeitos especiais, principalmente por não ter uso de CGI, sim focando muito mais na maquiagem. A caracterização dos vampiros é extremamente assustadora. Sem contar também com um elenco super carismático, principalmente o ator que interpreta o personagem Peter Vincent. O personagem dele é um medroso, mas que ao mesmo tempo ele enfrenta o perigo. Então isso acaba ficando bastante divertido. Já em 2011, os fãs foram infelizmente presenteados com um péssimo remake, sem dúvida um dos piores remakes de todos os tempos. Ele também conta a história, igual ao original, de um garoto que desconfia que seu vizinho seja um vampiro e que acaba fazendo de tudo para provar isso, pedindo ajuda para esse apresentador para poder destruir esse vampiro. Só que o remake ficou péssimo, começando pela caracterização dos vampiros, que fica muito a desejar. E eles também cometeram um grave erro de trocar a personalidade do Peter Vincent, porque, como eu disse, enquanto no original ele é um personagem medroso, mas que enfrenta o perigo, dessa vez resolveram colocar um Peter Vincent roqueiro. O filme ele não causa aquele medo que o original causou, sem contar que o roteiro também acaba sendo bem fraco e os diálogos são totalmente ridículos. Então, A Hora do Espanto, de 2011, é um remake também que eu não gostei e com certeza eu não recomendo. Agora, um outro remake bem bobinho, mas que com certeza também merece destaque aqui nesse vídeo, é o de Piranha, lançado em 2010. O original ele foi lançado no ano de 1978, pegando carona ali no sucesso de Tubarão, de 75. E ele conta a história de um cardume de piranhas assassinas, que elas foram modificadas geneticamente, e elas acabam tocando terror numa pequena cidadezinha à beira-mar. Então, enquanto os banhistas estão ali dando mergulho, eles acabam virando comida de peixe. Os efeitos especiais funcionam muito bem, principalmente por ser um filme de 40 anos atrás, e a caracterização dos piranhas também ficou muito boa. Mas é aquele tipo de filme que foi feito para você não levar a sério, somente com o intuito ali de divertir por alguns minutos. Já o remake ficou super divertido. O remake ele conta a história de piranhas pré-históricas, que também são modificadas geneticamente, que vão para uma praia, né, onde tem ali o pessoal passando as férias, curtindo, e acaba causando ali o pânico e o terror no meio de todo mundo. Porém, acaba pecando bastante no uso do CGI, porque dá para ver claramente a computação gráfica e isso foi uma coisa que me desagradou. A maquiagem também acaba ajudando bastante o filme, porque na cena em que os banhistas saem do mar depois de serem atacados pelas piranhas, a gente consegue ver o corpo deles todo retalhado, todo mutilado, e mesmo assim eles ainda vivos, né? Então isso acaba sendo divertido. Esse remake também ele teve uma sequência intitulada Piranha 2, lançado no ano de 2012, mas que com certeza foi uma podridão total, não recomendo. Já o remake, se você quiser passar ali alguns minutos se divertindo, dando boas risadas e não levando nada daquilo a sério, então eu com certeza recomendo. Em 2013, nós tivemos o remake de A Morte do Demônio, refilmagem do clássico de 1982, chamado Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, dirigido pelo Sam Raimi, que também foi responsável por dirigir o filme O Grito, de 2004. As histórias também ficaram bem diferentes, porque no original tinha um grupo de adolescentes que resolvia ir para uma cabana abandonada no meio da floresta, e eles acabavam encontrando ali no porão um livro, e ao recitar aquelas passagens do livro, eles acabavam libertando espíritos que estavam ali adormecidos, que possuíam o corpo deles para eles poderem matar uns aos outros. O filme original ele acabou ganhando o título como cult,
E ele usa e abusa do humor negro. Tem cenas divertidíssimas que ao mesmo tempo são super assustadoras. A maquiagem também não deixa nada a desejar. E ele também é de longe um dos melhores filmes trash de terror que já foram feitos. O original acabou ganhando 2 sequências bem inferiores ao primeiro e também recentemente uma série de televisão chamada Ash vs Evil Dead. O original ele também tem um orçamento muito baixo, foi usado pouquíssimo dinheiro para fazer as gravações, porém o resultado foi super satisfatório. Já o remake ele conta a história de uma garota que ela é dependente química e ela é levada pelo irmão e pelos amigos para uma cabana no intuito de poder se curar. Chegando lá, eles também descobrem esse livro e também ao recitar ali aquelas passagens, eles acabam despertando esses espíritos que possuem todos eles para eles poderem se matar. O remake de A Morte do Demônio, pessoal, com certeza é um dos melhores remakes da década. O roteiro, ele é bem mais sério, ele já não tem aquele humor negro que foi usado no primeiro filme, mas ainda assim ele funciona muito bem. Ele conta com um elenco bem carismático, cenas violentíssimas e a maquiagem também ficou excelente. O remake ele acabou recriando várias cenas do original, porém de uma maneira um pouquinho diferente, mas que me agradou muito. Então, com certeza, A Morte do Demônio é um remake que eu adorei e eu com certeza indico ele para todos os fãs de filmes de terror. Um outro filme, lançado no ano de 2009, foi Dia dos Namorados Macabro. O filme original ele foi lançado no ano de 1981 e ele conta a história de uma cidadezinha de interior que tem como principal fonte de lucro uma mina. O pessoal trabalha ali, né, ganha o dinheiro delas ali e de repente, na véspera do Dia dos Namorados, vários assassinatos começam a acontecer e o assassino é uma pessoa que usa uma máscara, ele usa uma máscara de minerador e para matar suas vítimas ele usa uma picareta. O original, ele é um clássico do slasher também, ele é muito bom e as cenas de assassinatos também não deixam a desejar. Já o remake ficou bem insatisfatório. O filme traz no elenco Jensen Ackles, que também protagonizou o seriado Sobrenatural, ele foi o irmão, né, do Jared Padalecki. O filme também ele acabou ficando bem apelativo, ele não tem um roteiro forte, os personagens não são muito bem trabalhados ali, tem muitos furos. O ponto positivo nesse remake acaba sendo o desfecho, porque quando a verdadeira face do assassino é revelada, você não espera que seja aquela pessoa. Então isso é uma coisa que acaba surpreendendo e, na minha opinião, é um ponto positivo para esse remake. Mas, no demais, também acabou sendo um remake apenas mediano, que eu não recomendo tanto. Agora, um outro filme que acabou ganhando um remake no ano de 2008 foi A Morte Convida para Dançar. O filme original ele foi lançado no ano de 1980 e ele traz no elenco também Jamie Lee Curtis, que ali naquela época já tinha o título como a Rainha do Grito por conta de vários filmes Bs que ela acabou protagonizando, né, naquele período. O filme original ele conta a história de um grupo de crianças que eles acabam fazendo uma brincadeirinha com consequências trágicas em um de seus coleguinhas. E aí então, passado vários anos, né, depois disso, eles estão ali prestes a se formar no ensino médio e eles começam a ser assassinados um por um assassino mascarado. O original ele acaba sendo um filme muito bom, para quem curte o gênero slasher, é um prato cheio com certeza, porque conta ali com ótimas cenas de morte, de perseguição. E a Jamie Lee Curtis também, como sempre, ela está maravilhosa. Já o remake, ele contou uma história bem diferente. Ele fala sobre um professor que é obcecado por uma de suas alunas e ele chega até mesmo a matar a família dela só para poder ficar com ela. Aí ele acaba sendo preso, fica vários anos ali e quando ela também está prestes a se formar no ensino médio, né, ela vai para o baile de formatura dela junto com os amigos, esse professor escapa de onde ele estava preso e vai atrás dela também fazendo várias mortes ali pelo caminho. O remake, apesar de ele ser bem diferente do original, ele ainda consegue ter um suspense muito bom o tempo todo. Ele conta com boas cenas de morte também. E um detalhe muito legal que eu gostei bastante é que esse filme, o tempo todo, a identidade do assassino é revelada. Não fica aquela coisa de ter um assassino mascarado que você só descobre quem é no final. Não. Nesse remake, o tempo todo é mostrado a cara do assassino. É uma coisa que eu achei bem diferente e, na minha opinião, também foi bem positivo porque inovou.
O único ponto ruim do filme foi o final. Foi um final bem satisfatório, as coisas também acontecem rápido demais e acaba ficando uma coisa meio aberta. Você fica assim, poxa, poderia ter sido melhor e não foi. Mas mesmo assim, o remake ele conseguiu ser satisfatório, me agradou e eu também indico ele para vocês. E agora, pessoal, para encerrar o vídeo, eu quero falar dos 2 melhores remakes da história. O primeiro foi O Massacre da Serra Elétrica, lançado em 2003. O filme original ele foi lançado no ano de 1974 e ele também acabou se tornando cult. O filme original ele acabou causando muita repulsa na época que ele foi lançado, principalmente pelas várias cenas de tortura que ele tem, e com certeza também ele foi um dos pioneiros em lançar o subgênero slasher. Então vários outros filmes também pegaram referências deles, né, para serem feitos. O filme também ele conta com atuações bem amadoras, canastronas mesmo, mas eu acho que o ponto alto do filme, pessoal, é a fotografia. Uma fotografia bem escura, bem sinistra, principalmente nas cenas ali onde o assassino está perseguindo a mocinha. Nossa, a gente fica super tenso o tempo todo, aquele barulho daquela motosserra, ela correndo, gritando, isso acaba deixando a gente bem angustiado. E o remake, ele quase supera o original em sentido de qualidade. Ele também conta a história de um grupo de jovens que eles estão indo para um show e numa passagem ali pelo Texas, eles são atacados por esse assassino intitulado como Leatherface, né, cara de couro, que usa essa motosserra para poder matar as suas vítimas. Um dos grandes nomes conhecidos do elenco é a Jessica Biel, e o filme também ele consegue ser tenso e macabro do começo ao fim. Aqui ele já traz um Leatherface também muito mais brutal, muito mais assustador, e esse com certeza é o ponto altíssimo do filme. E a trilha sonora também ficou muito boa, deixando as cenas ali de assassinatos, de perseguição muito mais tensas. Então, o Massacre da Serra Elétrica de 2003, ele com certeza também é um dos melhores filmes já feitos, principalmente porque ele quase supera o original. Bom, pessoal, e para encerrar o vídeo, eu deixei por último um remake que foi um caso raro, em que ele acabou superando o original. Foi lançado agora, no ano de 2017, It, A Coisa. O filme também é uma refilmagem do clássico de 1990 chamado It, uma obra-prima do medo, que é também baseado em um conto do Stephen King. O filme original ele traz a história de um grupo de garotos que eles são aterrorizados pelas aparições de um palhaço em uma pequena cidade do Maine. Esse palhaço ele aparece para eles com uma forma do pior medo de cada um. It, uma obra-prima do medo, acabou se tornando um dos favoritos entre os filmes baseados em contos de Stephen King pelos fãs. O filme original ele acaba tendo um roteiro muito bom, porém o ritmo do filme acaba sendo um pouco lento e eu também acredito que o filme ele tenha envelhecido mal. O elenco juvenil também está ótimo no filme, mas o filme acaba pecando no seu terceiro ato. Já o remake foi simplesmente maravilhoso. Ele foi um dos filmes de terror com maior bilheteria da história do cinema e ele também ficou fiel ao original. Cada personagem foi muito bem desenvolvido. O filme contém excelentes efeitos especiais e todas as vezes que o palhaço aparece como medo dos meninos é realmente muito assustador. Então, It, A Coisa também não poderia ficar de fora desse vídeo, porque na minha opinião como fã, é um remake que superou o original. Bom, então por hoje é só, pessoal. Agora eu quero pedir para vocês também comentarem aqui no vídeo, me dizerem quais filmes que vocês mais gostam, se vocês preferem os remakes, se vocês preferem os originais. Eu também quero pedir para vocês, pessoal, para vocês curtirem a minha página no meu Facebook, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, se inscrevam no meu canal no YouTube e também me sigam no meu Instagram. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!